eles, suas intenções ocultas, suas falhas escondidas sob mantos religiosos. A mulher permanecia imóvel, ainda não compreendendo o que aquilo significava. Mas o clima havia mudado. Não se ouvia mais a sentença cortante dos fariseus. Havia um peso no ar, não de condenação, mas de consciência. Finalmente, Jesus se levantou. O olhar dele percorreu cada rosto, com firmeza, mas sem raiva. E quando sua voz soou, não foi para discutir, nem para condenar. Foi para expor, com doçura cortante, uma verdade que ninguém ali podia evitar. O tempo do silêncio havia cumprido seu propósito. Agora, viria a frase que desmontaria a farsa da acusação. Uma sentença que não cairia sobre a mulher, mas sobre todos os que seguravam pedras invisíveis dentro de si. Se você gosta de histórias e é fascinado por profecias e mistérios do fim dos tempos, não perca nosso e-book Bem-vindo ao Apocalipse. Pegue seu exemplar agora mesmo no link na descrição do vídeo. A multidão prendeu a respiração. Jesus, agora de pé, ergueu sua voz com uma firmeza serena que cortou o silêncio como uma espada. Aquele que dentre vós está sem pecado, seja o primeiro que lhe atire uma pedra. Não foi um grito, não foi uma ameaça. Foi uma verdade simples, porém profunda, dita com a autoridade de quem conhecia o íntimo de cada coração ali presente. Palavras que não precisavam de explicações. Elas caíram como um espelho diante de cada um, revelando aquilo que ninguém ousava mostrar: a própria fragilidade, a própria culpa. O peso daquelas palavras foi imediato. O templo, que antes era palco de gritos e acusações, mergulhou num silêncio desconfortável. Os olhos que antes encaravam a mulher com desprezo, agora começaram a se desviar, inquietos. As pedras, algumas ainda nas mãos dos acusadores, já não tinham mais a mesma firmeza. Então, lentamente, o som de passos começou a quebrar o silêncio. Um a um, eles se afastavam, começando pelos mais velhos, talvez os que mais pecados tinham para recordar, e depois os mais jovens. Todos deixaram o local. Ninguém ousou lançar a primeira pedra, porque ninguém, diante da santidade de Jesus, podia se declarar limpo. A mulher, ainda prostrada, começou a perceber o movimento ao seu redor. O círculo de condenação estava se desfazendo. Os homens que a arrastaram, os que gritavam sua culpa, os que queriam vê-la morrer, agora partiam em silêncio, vencidos não pela força, mas pela verdade. Jesus permaneceu ali, observando. Ele não celebrava a derrota dos fariseus, não ironizava, não acusava. Seu olhar permanecia fixo na mulher, não para julgá-la, mas para encontrá-la onde ela estava, em sua dor, em sua vergonha, em sua humanidade. O que aconteceu naquele momento foi mais do que o fim de uma acusação. Foi o início de um encontro. Um encontro não entre uma pecadora e um juiz, mas entre uma alma ferida e o único capaz de curá-la sem destruí-la. A poeira havia assentado. O som dos passos dos acusadores se dissipava ao longe. A multidão permanecia ali, em silêncio, mas já não com olhos acusadores. Restavam apenas Jesus e a mulher, no centro de um espaço que antes fora de vergonha, mas agora se tornava sagrado. Ela ainda não se atrevia a levantar o rosto. Era como se seu corpo inteiro estivesse curvado sob o peso da culpa e do medo. A vergonha a havia mantido de cabeça baixa o tempo todo. Talvez esperasse que, mesmo após a partida dos fariseus, Jesus fosse o último a julgá-la. Afinal, ele era justo, e ela sabia que era culpada. Mas então, o inesperado aconteceu. Jesus se abaixou mais uma vez. Não para escrever no chão agora, mas para se colocar ao nível dela. Ele não se impôs de cima para baixo. Ele se inclinou, como quem acolhe, como quem vê, como quem estende a mão. Quando seus olhos finalmente se encontraram, ela viu algo que não esperava. Não havia condenação, não havia raiva. Havia compaixão, havia presença, havia um olhar que a enxergava como ninguém a enxergava há muito tempo.
Foi nesse silêncio cheio de ternura que se estabeleceu o verdadeiro encontro. Não havia mais plateia, não havia mais acusadores. Só uma mulher machucada e um Salvador disposto a restaurar. A cena já não era sobre julgamento, era sobre graça. E graça é sempre mais silenciosa do que o escândalo. Ele não precisava levantar a voz para que ela o ouvisse. Sua presença falava mais alto do que qualquer sentença. E ali, diante do único que tinha autoridade para condenar, ela encontrou algo que não imaginava receber: misericórdia. Não houve pressa. Jesus não a empurrou para longe. Não perguntou pelos detalhes do seu pecado, nem exigiu justificativas. Ele apenas permaneceu com ela naquele espaço entre a dor e a cura, como quem sabe que antes de transformar é preciso acolher. Foi esse momento, esse breve instante de troca silenciosa, que mudou tudo. Não porque ela fosse inocente, mas porque Jesus a viu além do seu erro. E naquele olhar, plantou a semente de uma nova história. A voz dele rompeu o silêncio com uma doçura que parecia tocar não apenas os ouvidos, mas a alma. Mulher, onde estão os que te condenam? Ela ergueu os olhos com hesitação. Pela primeira vez, ousou olhar ao redor. Não havia mais ninguém. Os fariseus, os escribas, os rostos endurecidos, as mãos que ameaçavam com pedras, todos haviam partido. O lugar que antes estava cercado por ameaças, agora estava vazio. Aquele tribunal improvisado havia se dissolvido diante de uma única verdade. A pergunta de Jesus não era apenas retórica. Ela carregava um peso emocional, uma revelação profunda. Ele queria que ela enxergasse o que havia acontecido. Queria que ela percebesse que algo havia mudado, que a condenação não permanecia mais ali. Aquilo que parecia ser o fim, agora revelava um recomeço. Os olhos dela se encheram de lágrimas. Pela primeira vez, sua respiração parecia voltar ao ritmo. Sua voz, fraca, saiu com simplicidade. Ninguém, Senhor. Era mais do que uma resposta. Era um reconhecimento. Ela não o chamou apenas de mestre, chamou-o de Senhor. Um reconhecimento silencioso de quem ele era. A mulher, antes prostrada e humilhada, agora encontrava palavras, encontrava fé, encontrava uma presença que não a esmagava, mas a levantava. O momento era íntimo, quase sagrado. Não havia necessidade de grandes discursos, não havia plateia para impressionar. Era só ela e o mestre. E naquele instante, ela entendeu que não havia sido apenas perdoada por um gesto generoso. Havia sido vista, havia sido considerada, havia sido restaurada. Jesus não ignorou o que ela havia feito. Ele sabia. Mas ao invés de condenar, ele ofereceu algo que os fariseus jamais poderiam dar: misericórdia com dignidade. Uma nova chance sem humilhação. Um caminho de volta sem vergonha. Naquela simples pergunta: onde estão os que te condenam? Jesus desfez as correntes invisíveis que a prendiam. E ao fazer isso, abriu espaço para algo novo florescer. Ela não era mais apenas a mulher apanhada em adultério. Ela era alguém que havia sido tocada pela graça. Alguém que tinha uma nova história para viver. A resposta de Jesus veio com uma leveza que parecia impossível diante do peso daquela situação. Eu também não te condeno. Foram palavras simples, mas carregadas de um poder que nenhuma sentença humana poderia conter. A mulher que momentos antes havia sido arrastada como uma criminosa, agora ouvia da boca do próprio Filho de Deus que sua condenação não existia mais. E o que ele lhe oferecia não era uma negação do erro, mas um caminho de restauração. Jesus não a absolveu por falta de provas. Ele não minimizou o pecado nem relativizou a verdade. Mas ele a libertou da condenação porque veio ao mundo não para julgar, mas para salvar. E naquela resposta tão direta, tão inesperada, ele separou o pecado da pessoa, condenou o erro com firmeza, mas abraçou a mulher com compaixão. Não havia escândalo em sua voz, não havia ironia, apenas misericórdia.
A misericórdia que sonda o mais íntimo, que conhece tudo e mesmo assim permanece. A mulher não precisava explicar, justificar ou se defender. Jesus já conhecia cada pedaço da sua história, cada lágrima derramada em segredo, cada dor escondida por trás das escolhas erradas. A declaração de Jesus não apagava o passado, mas oferecia um futuro. Não era um faça o que quiser, mas um você não está mais presa ao que fez. Era o fim da humilhação pública e o início de uma vida com dignidade restaurada. Diante dessas palavras, algo dentro dela se quebrou, não em dor, mas em alívio. Ela já não carregava mais o peso da culpa sozinha. Já não era definida por seu erro. Ela era agora alguém tocada pela graça. E isso muda tudo. A ausência de condenação não era ausência de justiça. Era justiça completa. Aquela que olha para o coração, que não se contenta em punir, mas deseja transformar. Jesus, com aquela frase, revelou que ele via além do escândalo, além do julgamento. Ele via a mulher inteira e, mesmo assim, a acolhia. Naquela tarde, no templo, uma pecadora encontrou algo que os homens não sabiam oferecer. Um amor que restaura sem destruir. E foi esse amor que a libertou, antes mesmo que ela desse o primeiro passo fora dali. Com o coração ainda acelerado, ela ouviu a última frase do mestre: vai e não peques mais. Foi uma despedida, mas também um envio. Não havia mais pedras, não havia mais acusadores, não havia condenação, mas havia sim um chamado, um novo caminho. Jesus não apenas libertou a mulher do peso da culpa, ele a convocou a viver de maneira diferente. A frase era curta, mas carregava profundidade. Vai, significava, siga em frente, levante-se, continue. Era o fim da paralisia da vergonha, o fim da humilhação que a mantinha curvada. Era a permissão para existir novamente, para reconstruir, para respirar como alguém restaurada. Mas também havia o complemento, e não peques mais. Não como uma ameaça, não como um lembrete do passado. Era um convite à transformação, uma chance de recomeçar com um propósito, de viver de modo novo. Jesus estava dizendo que, embora ela tivesse sido marcada por um erro, ela não precisava mais viver sob o domínio daquele erro. A liberdade que ele ofereceu não era permissiva, era poderosa. Era uma liberdade que ensina a dizer não ao que destrói e sim ao que edifica. E isso só é possível quando alguém experimenta a graça verdadeira. Aquela que não exige perfeição para amar, mas que ama tanto a ponto de não permitir que a pessoa continue vivendo quebrada. Ela se levantou. Pela primeira vez, seus pés não tremiam mais. Seu corpo, antes encolhido, agora encontrava espaço para se erguer com dignidade. Não havia garantias de que a vida seria fácil dali em diante, mas havia uma certeza profunda. Ela havia sido perdoada, vista, tocada, e agora enviada a viver com uma nova consciência de quem era. O templo, que havia sido palco de vergonha, agora era o marco de sua libertação. As mesmas pedras que poderiam tê-la ferido agora estavam esquecidas no chão, e cada passo que ela dava para longe dali era um passo em direção a uma nova identidade. Vai e não peques mais. Era mais do que um conselho, era uma promessa de que, com Jesus, recomeços são possíveis. E para aquela mulher, recomeçar não significava negar o passado, mas caminhar com esperança, sabendo que sua história não terminaria ali. Ela saiu do templo em silêncio. Não havia registro de seus passos, nem testemunhos sobre o que aconteceu com ela depois. Nenhum nome foi deixado, nenhuma história formalmente escrita. Mas seu encontro com Jesus havia deixado uma marca que o tempo não poderia apagar. Aquela mulher, antes conhecida apenas por seu erro, agora carregava uma lembrança viva da misericórdia. Ela havia experimentado algo que muitos só ouviam falar: o toque da graça. E essa experiência silenciosa tinha poder para transformar,
não apenas a vida dela, mas todos os que um dia ouvirem sua história. Talvez tenha voltado para sua casa. Talvez tenha procurado se reconciliar com pessoas que feriu. Talvez tenha vivido longe dos olhares que antes a condenavam. Mas onde quer que tenha ido, foi com uma memória que a acompanharia por toda a vida. O olhar de Jesus, a voz de Jesus, o perdão de Jesus. É possível que ninguém mais a tenha reconhecido nas ruas, mas ela se reconhecia. Ela sabia que não era mais a mesma. Sua identidade já não estava ligada ao pecado cometido, mas ao encontro que teve com o Salvador. E isso muda tudo. Não houve grandes manifestações públicas após aquele momento. Não há milagres registrados, nem discursos inflamados. O que houve foi transformação interior. E algumas das maiores revoluções da alma acontecem assim, em silêncio, longe dos olhos do mundo, mas profundamente presentes diante de Deus. Ao longo dos anos, muitos ouviram aquela história e, mesmo sem conhecer seu nome, encontraram nela um espelho, porque todos, de alguma forma, já estiveram no lugar dela, acusados, envergonhados, quebrados, e todos podem, como ela, encontrar em Jesus a resposta que redime, o perdão que levanta e o amor que transforma. A mulher adúltera desapareceu da cena pública, mas ficou para sempre gravada nas páginas da graça. Sua história não foi sobre escândalo, mas sobre salvação. E embora ela tenha saído em silêncio, seu impacto ecoa até hoje. Cada vez que alguém lembra que diante de Jesus existe sempre um novo começo. A história da mulher adúltera não é apenas um relato sobre pecado e perdão. É um espelho da condição humana e da natureza divina. Ela nos convida a refletir com profundidade sobre quem somos diante de Deus e sobre como tratamos os outros quando erram. Porque, no fundo, todos já carregamos pedras invisíveis nas mãos e todos já estivemos no chão, em silêncio, esperando por misericórdia. Essa mulher foi exposta, humilhada, arrastada, como se fosse apenas um erro ambulante. Mas Jesus viu além. Ele enxergou uma alma, um coração ferido, uma vida inteira que não podia ser reduzida a um único momento de falha. E ao oferecer perdão, ele nos ensinou que a graça não ignora o pecado, mas o transforma. A primeira grande lição dessa história é o poder do olhar de Jesus. Ele não nos vê como o mundo nos vê. Onde os outros enxergam escândalo, ele vê oportunidade de redenção. Onde há vergonha, ele oferece dignidade. Onde há condenação, ele abre caminho para um recomeço. A segunda lição é sobre os nossos próprios julgamentos. Os fariseus conheciam a lei, mas estavam cegos pela arrogância. Usaram a verdade como arma, não como cura. E quantas vezes, mesmo sem perceber, fazemos o mesmo? Essa história nos convida a soltar as pedras que seguramos com tanta facilidade, aquelas de crítica, desprezo, impaciência, e olhar para o outro com os olhos da graça que nos alcançou. A terceira lição é que o perdão verdadeiro não é passivo. Jesus não disse, está tudo bem. Ele disse, vai e não peques mais. Ou seja, o amor de Deus não nos acomoda no erro. Ele nos impulsiona a viver de forma diferente. A graça não apenas cobre o passado, ela nos empurra para um futuro renovado. Essa mulher, sem nome, sem status, sem voz, tornou-se símbolo do que Deus faz com os que muitos desprezam. Ele levanta, restaura, transforma. Sua história nos lembra que nunca é tarde para mudar, que sempre há esperança e que com Jesus ninguém está irremediavelmente perdido. Se você gostou da história da mulher adúltera e quer continuar acompanhando outras histórias de fé e superação, não deixe de curtir esse vídeo e compartilhar com quem você ama. E claro, inscreva-se no canal para não perder nenhum conteúdo novo. Juntos, vamos explorar mais lições poderosas da Bíblia.